Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o nosso papo de hoje é sobre o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, de acordo aí com a agência de classificação de risco chamada Moody's. E isso é como se um bom pagador, que sempre aí foi referência nos mercados, levasse uma espécie de puxão de orelha. Então, no episódio de hoje a gente vai buscar entender por que isso aconteceu e também por que essa nota poderia ser ainda pior. Pois então, a notícia aí que deu uma certa sacudida nos mercados foi aí de que a renomada agência de classificação de risco, a Moody's, ela acabou aí reduzindo a nota de grau de investimento dos Estados Unidos, que é um país aí que sempre foi referência da nota mais alta aí de grau de investimento, e isso acabou pegando algumas pessoas até mesmo de surpresa por conta, da própria relevância que os norte-americanos têm, a segurança de se investir naquele país. E o que aconteceu? A gente vendo aqui nessa tabelinha que mostra os diferentes graus de investimento, os Estados Unidos saiu de AAA, que é a maior nota de grau de investimento, para AA1. Isso é tipo sair da nota 10 e ir para 9,5. Em termos de comparação, o Brasil está em BA1. Então não é uma coisa assim tão drástica, tão ruim, mas acabou acendendo alguns sinais de alerta. Qual foi o motivo então que os norte-americanos aí acabaram saindo ali do topo da tabela? De acordo então com a própria Moody's, a grande preocupação é devido ao déficit que vem ocorrendo sucessivamente ano após ano, e também o aumento da dívida pública dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, a proporção do déficit com o PIB do próprios Estados Unidos já está em torno ali de 6% ao ano, e isso é muito ruim porque sucessivos déficits vão acumulando e vai aumentando cada vez mais a dívida. E para ficar bem claro isso, nos últimos 50 anos os Estados Unidos teve poucos períodos de superávit, somente ali em meados ali do finalzinho dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, e ao longo aí de todo então esse período sempre teve acumulados déficits sucessivamente. E na dívida pública norte-americana, a dívida realmente foi muito grande lá no período da Segunda Guerra Mundial, já que o país precisou se endividar para entrar no confronto, e depois voltou a subir principalmente no período da pandemia. Só que mesmo que a pandemia já acabou, a dívida norte-americana ainda continua subindo, ultrapassando já em torno de 120% em relação ao PIB. Mas o grande problema não é só esse, também está relacionado aos juros, já que com o aumento da dívida pública, o país infelizmente acaba tendo que aumentar a sua própria taxa de juros, justamente para evitar uma inflação lá na frente, e também para com que esses títulos tenham uma atratividade maior, já que as pessoas vão ter um certo receio, que são os casos aí dos credores, para emprestar para os Estados Unidos. Então eles têm esse receio se o governo americano vai honrar ou não seus compromissos, então ele exige um prêmio maior do governo americano para compensar esse risco. Com o juro maior, então uma boa parte da receita também acaba indo para pagar esses juros, já que já está em torno de 18% de toda a receita que os Estados Unidos arrecada é para pagar esses juros. Só para vocês terem uma ideia, no ano fiscal aí de 2025, o terceiro maior gasto que o governo dos Estados Unidos tem é em juros, ultrapassando até mesmo a própria defesa dos Estados Unidos, que ela é muito cara. Também o programa de saúde. E se nada for feito e os juros não conseguir baixar, já no ano de 2035 ele vai ser o segundo maior gasto
do governo norte-americano. E um outro fator também somado a isso são as Tax Cuts and Jobs Acts, que são aí os programas de isenção de impostos em alguns setores da economia norte-americana. Foi feito em 2017 e ele acabaria alguns dessas isenções fiscais esse ano, mas pretende se prorrogar já para um tempo posterior. E se fizer isso num prazo aí de 10 anos, a economia norte-americana, que precisa arrecadar mais para diminuir esses déficits fiscais, eles vão estar deixando de arrecadar em torno de 4 trilhões de dólares. Então são esses os motivos principais que fizeram com que a Moelis baixasse o grau de investimento dos Estados Unidos. Mas essa nota poderia ser muito, mas muito pior se os Estados Unidos ali não tivesse pelo menos duas características primordiais. Quais são essas duas características? A primeira é porque os Estados Unidos usufruem do dólar, que é a moeda aceita no mundo todo, que é a moeda mais forte, que é a moeda aí que predomina aí sobre as transações financeiras. Então, o tal do privilégio exorbitante, como é conhecido aí no jargão econômico, que os Estados Unidos usufruem, faz com que essa nota dos Estados Unidos não fosse tão ruim, já que os Estados Unidos, como emissor de dólar, ele consegue ter o custo do financiamento da própria dívida dele um pouco mais baixo do que comparado a outros países. E a outra característica está relacionada aí às instituições do país. Já abordamos sobre esse assunto aqui no canal, vou deixar aqui nos cards a importância das instituições na economia de um país, que inclusive foi ganhador aí do último prêmio, acho que foi do penúltimo ou do último prêmio Nobel de Economia, e isso acaba contribuindo bastante para com que a nota do país não caísse mais, porque por mais que atualmente está acontecendo aí alguns ruídos na democracia norte-americana, ainda os pesos e contrapesos entre os três poderes funciona muito bem. Então isso acaba contribuindo para com que as pessoas não tenham medo tanto assim de investir nos Estados Unidos, embora a gente já veja ali alguns probleminhas nos últimos anos que isso pode acabar descarrilhando lá na frente. E por fim, a Moelis então adverte aí a própria economia norte-americana de que se o quadro fiscal piorar ou ruídos entre agentes políticos na democracia norte-americana começar a ficar ali de uma maneira um pouco mais acentuada, isso pode trazer grandes problemas justamente para atrair investimentos no próprio Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo, peço por gentileza que deixe o like aí pra gente. Te aguardo na próxima semana com mais um episódio aqui no canal. Um abraço. Tchau, tchau.